gente! Chegamos! Quinta-feira, dia de costurar a nécessaire mais fácil do mundo. Isso mesmo. Ouso dizer linda também, viu, gente? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Dani Delinski, professora de costura. Venho aqui toda quinta-feira te trazer um passo a passo de uma peça fácil para você aprender a costurar, produzir para você, produzir para vender e arrasar aí nas costuras. E hoje a gente vai fazer essa nécessaire que é super simples, super rápida e fica a coisa mais linda. Bom, já vamos direto falar dos materiais, mas antes, se você não está inscrita no canal, toca no botão que está aqui embaixo, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, combinado? Para fazer essa nécessaire hoje, nós não vamos utilizar sintético, não. Nós vamos usar suede. E ele é um tecido incrível, porque ele é um tecido estruturado e ele tem esse aspecto aveludado. E ele dá sim para a gente usar também fazendo as nossas peças com costura. Para deixar esse material aqui um pouquinho mais estruturado, e como eu quero ele com um resultado bem fofinho, eu vou usar a espuma torneada. O que é essa espuma? Apesar dela parecer bem grossa aqui, minha filha, ela é muito fofa, muito fácil de costurar e vocês vão ver como ela traz um resultado incrível aqui quando a gente estrutura esse tecido nesta espuma. Se você quiser fazer em sintético, você pode fazer e pode dispensar a espuma, tá? Aqui a espuma eu tô usando porque eu tô fazendo em tecido. Agora, se você quiser fazer no tricoline, pode fazer no tricoline também, usar a espuma. Eu tô deixando aqui o site onde vocês encontram a espuma torneada de 10 milímetros, ou você pode usar de 5 também. O que muda de uma para outra? A espessura. O quanto mais ele vai deixar fofo. Para o corpo principal é isso que a gente vai precisar. E por se tratar de uma nécessaire, eu vou utilizar forro impermeável, porque eu não sei o que vai ser colocado aqui dentro, provavelmente vai fazer aquela sujeirada, aquela nhaca toda, e aí a gente tem que pensar em facilitar a vida de quem tem o produto, que é trazer forros fáceis de limpar. E o forro suíte, que tem lá no nosso site, ele é super fácil de limpar, é só passar um paninho com água e sabão, e se quiser higienizar com álcool também pode, porque ele não perde a estampa nem o brilho do material. Então é um forro que traz uma estrutura também, por se tratar de um 0,40 com fundo malha de poliéster. Mas você pode usar outros forros impermeáveis. Independente do tecido que você está usando fora, você pode usar qualquer forro dentro. Eu não indico aqui forros de tecido por conta da sujeira, mas impermeável, bagum, plástico leitoso, nylon, tudo vocês podem usar aqui dentro que vai trazer um resultado bacana. A gente vai precisar também de um pedacinho de zíper. Eu vou usar aqui o zíper tratorado, mas vocês podem usar qualquer zíper, combinado? E vou usar também 2 pedacinhos do meu próprio tecido suede, olha o fundo dele, tá? Próprio tecido suede para fazer as ponteiras de acabamento e um cursor. É só isso. Para costurar aí na sua máquina, você pode usar para essa peça uma agulha 14, eu vou usar a agulha 16, tudo vai depender do material que você está costurando, no caso de sintético, use a agulha 16. A linha também, ela depende aí do material que você está costurando. Como eu vou costurar tecido, eu poderia estar usando uma linha de poliéster. Mas como eu já estou habituada e já está passada aqui a minha linha de poliamida, é ela que eu vou usar para fazer essa peça. Então vamos lá, a gente vai começar a fazer a nossa peça, que é super rápida e fácil. Bora lá. Para o nosso corte, então, você vai cortar 2 vezes 40 por 25. Então, 40 de comprimento por 25 de altura. Fez esse corte, você vai cortar 2 vezes no teu material principal, 2 vezes no teu forro. É só isso de corte, tá? A gente vai iniciar fazendo a marcação do matelassé e eu vou marcar aqui, ó, 4 de 4 em 4. Tô usando aqui para fazer a marquinha essa canetinha de giz aqui, ó, tá? Então, essa canetinha de giz, vocês podem usar aqueles de pozinho também. Esse matelassé, ele é para unir a minha espuma no meu tecido e deixar tudo bem bonitinho, tudo bem alinhado. Nesse caso aqui, é ele que vai trazer a estrutura da minha peça. Então, além de deixar isso aqui tudo fofo, ele também vai armar e estruturar a nossa nécessaire. Então, caso você esteja fazendo em tecido tricoline, jeans e tudo mais, e você queira esse efeito fofo, você pode fazer esse matelassé, ou você pode fazer aquele quadradinho, ou você pode fazer um quilt, você pode fazer várias maneiras. Fiz a marcação,
Aqui eu marquei, gente, de 4 em 4, tá? Mas isso aqui é opcional. Você pode marcar aí como você desejar no seu material, tá? Para fazer a minha estrutura, como esse tecido, ele é um tecido molenguinho, eu gosto sempre de passar uma cola, para que tudo já fique aderido. Então, eu vou passar aqui, ó, a minha cola spray, não precisa ser muito, tô usando a cola spray reposicionável, tá? Tem lá no site essa colinha spray. É só um pouquinho de cola, deixa ela evaporar e aí a gente já vai colar este tecido aqui. Se vocês repararem, a minha espuma, eu cortei ela maior do que o material principal, justamente para que eu tenha sobras aqui, não fique me preocupando em engatar tudo. Isso aqui é obrigatório caso você faça em tecido, tá? Se for em sintético, você pode só cortar e fazer direto, sem matelacê, e ir direto para o passo da costura da peça, tá bom? Isso aqui a gente está fazendo por conta do material escolhido. Isso é importante vocês sempre saberem. Cada material requer uma estrutura, tá bom? Como é um matelacê na frente da nossa peça, eu vou usar um ponto mais largo da minha máquina, que no meu caso é o ponto 5, tá? O matelacê, ele tem um segredo para o material não encolher, ou não enrugar, ou não ficar todo troncho ali no meio. E o segredo está sempre em a gente começar a costura do centro e vir do centro para a extremidade. Assim, o meu tecido não enruga. Por quê? Se eu começar daqui e vir para cá, eu posso ir tirando esse material da posição. E aí ele vai enrugando no meio ou vai sobrar demais para lá. Enfim, sempre comecem o matelacê, independente do desenho dele, prendendo o centro e vindo do centro para as extremidades. Vou usar o ponto 5 e vou iniciar a costura com um retrocesso no início e no final de ambas os lados. Então, sempre retrocesso no início, retrocesso no final. E não esqueçam de deixar a tua máquina puxar esse material todo, tá? Não fique com a sua mão aqui segurando. Deixa a tua máquina levar essa costura. Terminou um lado, a gente segue agora daqui para cá. Para já firmar todinha a minha costura, o que eu já vou fazer? Já vou vir aqui no final e vou passar uma costura em todos os 4 lados para já prender isso aqui e poder refilar a minha espuma. Então, olha lá. Fiz uma telacê, fiz uma costurinha de segurança nos 4 lados aqui para poder recortar e agora eu vou refilar toda a sobra da espuma. O nosso corpo da nossa peça já está pronta, você vai fazer esse processo aqui 2 vezes, tá? Agora a gente vai iniciar a marcação dessa nécessaire que é um trapézio. Para fazer essa marcação, com uma régua, você vai contar na sua base de corte 5 centímetros na parte de cima. Então, coloca a tua régua aqui, marque 5 centímetros e aí, dessa marquinha de 5, você vai fazer um ângulo, assim, ó, de cima para baixo, marcando um ângulo de 5 centímetros. Repete o mesmo processo aqui, deste lado, e traça o ângulo. Aqui, como eu tenho um matelacê, antes de eu recortar, eu preciso costurar esse ângulo. Passei a costurinha aqui, agora eu posso refilar com toda a segurança que meu matelacê não vai abrir nenhuma costura. O que era um quadrado, agora já virou aqui, ó, um trapézio. Então, aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 29. Agora, a gente já vai marcar a profundidade. Como aqui a gente está num trapézio, tá? Como que eu vou fazer a profundidade? A gente vai dobrar aqui, ó. Então, quando eu dobro isso aqui, assim, ó, pega a ponta do material, traz ele dobrado para cá, forma um bico aqui na ponta, correto? Você vai pegar a sua régua com este bico dobradinho, tá? É uma caixinha de leite, mas como tá em ângulo, para ela ficar reto, você precisa marcar ela assim, ó. Eu vou marcar 6 centímetros daqui para cá e eu já vou fazer uma linha de recorte. Então, 6 centímetros, ó. E eu venho aqui e recorto. Recortei, pronto. Eu tenho o ângulo. Repetindo aqui para vocês, pega a ponta do teu material, dobra, ó. É igual dobradura de fazer aviãozinho, sabe? Quando você faz aviãozinho, mesma coisa. Dobrou aqui bonitinho, ó, beiradinha com beiradinha.
com a régua, marca 6 centímetros do biquinho para cá, traça uma linha reta e aí você vem e recorta essa linha. E como que vai ficar? Vai ficar assim, tá? Pronto, a modelagem da peça é essa, simples e fácil. Vou passar uma costurinha aqui, ó, para evitar que esse matelacê também abra. Depois de passar da costura, nós vamos ter a modelagem da nossa peça super fácil. Olha lá como engata bonitinho, estão vendo? Então, tá aqui o truque. Bom, você vai fazer esse processo 2 vezes nos teus 2 espelhos, parte da frente e parte de trás. Então, eu já deixei pronto aqui. E também já coloquei a minha etiqueta, tá? Aqui na tela. Tá? Eu coloquei a minha etiqueta a 7 centímetros do centro da minha peça. Então, marquei 7 de cima para baixo. Mas você pode colocar a sua etiqueta aqui no canto, lembrando que isso aqui vira fundo e isso vira lateral. Então, você pode trabalhar aqui, você pode pôr ao centro, pode pôr onde você quiser, tá? E tá aqui na tela o contato de onde eu faço todas as minhas etiquetas e toda a minha identidade de marca aí para vocês, tá bom? Com essas 2 partes já prontas, você vai cortar também essa medida, né? Igual, repetindo no teu forro. Então, você vai ter agora 4 partes. 2 de forro, 2 de principal. E nós vamos reservar isso aqui. E vamos preparar o nosso zíper. 24 centímetros de zíper. Eu já vou passar o meu cursor, um zíper tratorado, mas você pode usar um zíper comum, não tem problema nenhum. E eu peguei aqui também, gente, 2 ponteiras na medida de 6x8, que é para fazer o acabamento desse zíper, para não ficar aquele negócio grosseiro na minha peça. Com essa faixinha que a gente já cortou, o que a gente vai fazer, ó? Então, olha lá, ó, coloca teu zíper todinho para dentro dessa tira e dobra, e a gente vai costurar isso fora do zíper. Então, estão vendo que fica uma margem aqui? E aí eu vou dobrar e vai ficar uma margem aqui também. O teu zíper tem que ficar todo esticadinho. Isso é uma maneira de fazer o acabamento, tá? Agora a gente vai costurar primeiro essa lateral num ponto mais apertado. Pronto. Costurei, ele já tá aqui dentro. Para o meu acabamento ficar incrível, o que eu vou fazer? Ó, eu vou girar agora essa costura para trás do zíper. Poderia ter feito fora do zíper, mas eu gosto de fazer assim, porque ele já fica na medida certinha. Aí não corre o risco de ter sobra, sabe? Então, ó, só tá encapado aqui. Agora eu vou colocar aqui bem na beiradinha, ó, zíper todo esticadinho. E eu vou passar uma costura aqui em cima, prendendo tudo isso. Não esquece do retrocesso no início e no final. E depois que passou essa costura, é só jogar isso aqui para fora, ó, joga tudo para fora, bem bonitinho. E o resultado fica assim, ó. Então, agora eu não vou rebater, nem precisa, tá? Isso aqui é apenas uma extensão, não vai ficar nem muito aparecendo. Por quê? Porque a gente vai costurar aqui. É só para a voltinha em cima da peça ficar bonitinha. Então, repete esse processo aqui, ó, nos 2 lados. Dobra já esse zíper aqui, ó, costura com costura, tá? Aqui. E a gente já vai achar o meio para iniciar a montagem da nossa peça. Colocar o zíper assim é opcional, tá bom? Achei o meio do meu zíper, agora eu já sei onde que nós vamos posicionar ele lá na peça para que eu tenha simetria na parte final deste acabamento, para que ele termine sempre na mesma quantidade. Aqui ele tá bem maior, tá? Vai sobrar. Com isso feito, pega o seu espelho principal, pega o seu zíper e nós vamos achar o meio da nossa peça. E vamos posicionar o nosso zíper como, ó, frente do dentinho, olhando aqui para a frente do material e vamos passar uma costura de fora a fora. Ó, daqui para trás, eu vou passar uma costura em tudo, beiradinha com beiradinha, frente com frente. Então, olha por que a gente fez esse acabamento do zíper, para ele dar este acabamento aqui. Estão vendo que sobrou? Isso aqui a gente vai refilar fora da nossa peça. Fizemos isso, nós já vamos colocar o nosso forro. Como que o forro vem? Também frente com frente. Então, eu pego o meu forro,
Ó, parte menor vem aqui, frente com frente, na mesma posição, e a gente repassa uma costura nesta parte aqui. Então, vem aqui e passa a costura. Fizemos a costura aqui do forro, agora nós vamos desvirar. Olha como que vai ficar o acabamento dentro da peça aqui com essa ponteirinha. Fica super bonitinho. Puxa agora bem esse forro para baixo, para ele não ficar enroscando aqui, ó, no dentinho do zíper. Ainda mais que tem espuma, então tem que jogar bem ele para baixo. E aí nós vamos rebater a costura aqui na parte de cima da nossa peça. Não esquece de puxar bem o forro. Então, pode vir, ó, com a mãozinha aqui embaixo, ó, trazendo esse forro para baixo. Olha isso, que coisa mais linda que já ficou. Então, passamos a costura, rebatemos um lado, já tá pronto. A gente vai repetir agora o mesmo processo, só que agora com o outro lado. Então, vou pegar o outro lado, aqui a nossa parte que vai o zíper, né? E aí, a gente vai pôr como? Frente do zíper, que já tá fechado, com a frente do material. Só que para ter a simetria, também precisamos o quê? Achar o meio, né? Lembra que a gente achou o meinho lá do zíper? Então, a gente posiciona como para ser simétrico? Meio com meio. Assim, nessa posição, frente do dentinho, olhando aqui para frente do outro espelho, na mesma posição. Então, posiciona lá, vem e passa a costura. Passei a costura desse lado do zíper, então, ó, o outro lado do zíper já está aplicado aqui também. E agora, o que que nós vamos fazer? Colocar o outro lado do forro. Então, como que esse forro vai? Ó, parte maior, né, que é a parte do zíper, frente com frente. Só que agora, a frente do forro, olha para a frente do forro. E aí, você posiciona aqui, em toda a extensão, e repassa uma costura aqui nesse zíper também. Passar a costura, desvirar e rebater. Igual no outro lado. Passei a costura, jogo o forro para lá, jogo o principal para cá também, zíper fica aqui ao centro, e aí a gente vai rebater este outro lado, também puxando bem esse forro para baixo agora, para quê? Para que libere toda a minha passagem do meu cursor. E como que ficou, gente? Ficou assim. Olha que acabamento mais lindo de zíper. Não vai ficar aquela camada toda elevada, né? O zíper vai ficar bem anatômico aqui, então não fica nenhuma bola de zíper aqui, nenhuma aqui. Eu gosto muito de usar esse acabamento em necessaires mais luxo, como essa, né? E é um acabamento super tranquilinho e fácil de fazer. E fica tudo embutido, ó, se vocês observarem. Nada aqui aparece, então ele fica bonito por dentro e ele fica lindo por fora também, tá? Vocês podem aplicar isso em várias peças. Na lateral da minha peça, eu peguei aqui, ó, uma tirinha com 10 centímetros e uma argola articulada, e eu vou colocar ela aqui, ó, na lateral da minha peça, tá? Ela vai ficar aqui, ó, caidinha na frente da necessaire ou na lateral ela vai ficar. Mas é tipo um porta-chave, um porta-chaveiro, totalmente opcional. Então, eu só dobrei ao centro, coloquei aqui dentro e dobrei, e só no meu principal, na parte da frente, eu já vou pregá-la aqui. Então, eu já preguei bem aqui, tá? Vai ficar caído aqui na minha peça, ó, uma estrelinha, tá bom? Bom, vamos iniciar o fechamento, porque sim, é só isso. E o fechamento, ele é simples. Frente do seu, olha para frente do seu. Então, você vai deitar o principal com o principal e o forro com o forro. E nós vamos costurar o quê? Todos esses 3 lados. E no forro, a gente vai costurar duas laterais e um pouquinho só do fundo. Se atentando na parte de simetria que está aqui. Então, para a tua peça sempre ficar simétrica, dobre aqui costura com costura. E aí, você pode iniciar a costura por uma lateral e depois faz outra lateral. Assim, você não entorta. Dani, posso pôr um clipe? Pode sim, meu bem.
tá? Então, ó, você vai vir aqui e vai passar a costura. Lembrando que tudo é beiradinha com beiradinha. Apesar de ser uma camada alta, gente, não é uma camada difícil de perfuração, porque a espuma, ela é macia, então a máquina perfura com facilidade, tá? Porque parece, nossa, é muita camada. Não, é um tecido muito macio. Não esquece do retrocesso. Também. E aí, aqui é só alinhar o nosso fundo. Alinhou o fundo, já passa a costura no fundo da peça. E aqui no forro, você vai passar só um pouquinho de costura para poder fechar a caixinha de leite, deixando uma abertura bem boa, tá? Para você poder desvirar. Se você for usar zíper tratorado, como eu estou usando, já abra ele agora, para facilitar para mim desvirar a peça depois. Então, ó, já abri o zíper. Para fechar essas caixinhas de leite é muito fácil, basta abrir a quina. Olha lá como engata perfeitamente. Bom, agora é só abrir as caixinhas de leite e nós vamos fechar todos os 4 lados, não esquecendo do retrocesso no início e no final. É uma peça super deliciosa de fazer e super rapidinha. Então, ó, fechei 2 lados aqui do nosso fundo. Agora nós vamos fechar os 2 lados aqui também. E ficou assim. Então, ó, já tá aqui a necessaire, o forro. Agora, por essa abertura boa aqui, ó, do fundo, nós vamos desvirar toda essa peça. Cada um pro seu lado. Empurrar bem aqui, ó, os cantinhos. Joga bem para fora aqui, ó, essa pontinha. Vai ficar com esse acabamento aqui em cima, ó, que é incrível. Desvirou tudo. O que a gente vai fazer? Jogar isso aqui para fora e fazer a barrinha aqui no forro. Então, eu gosto de tirar todo o ar, tá? Então, tira todo o ar dessa peça e joga a barrinha para dentro. E eu costuro sempre o fundo todo, para não dar a impressão que era um buraquinho. Joga tudo isso agora lá para dentro. E é uma peça, gente do céu, olha isso aqui, que coisa mais rica. Então, fica todo o forrinho aqui, maravilhosa. E tá aqui, gente, ó, que necessaire mais linda. A estrela ficou aqui, ó, uma estrelinha, que coisa linda. E olha lá o resultado, gente. Olha essa necessaire, que coisa mais linda que fica nesse formato de trapézio. Fica gostosa, fica confortável, ela tem uma abertura linda, forro todo impermeável, a abertura dela é bem ampla, tá? É uma abertura bem boa, não fica com uma abertura pequena. E é um tamanho de necessaire que eu basicamente amo para viagens e tudo mais. Um modelinho lindo, lindo, lindo aí para vocês arrasarem e arrasarem muito, tá? E aí, gostaram? Olha que linda! Se você não acompanha meu Instagram, eu dei a aula essa semana dessa aqui, tá? Para vocês fazerem kitzinhos assim, ó, pro Dia das Mães. Eu acho que fica super legal pro Dia da Mulher. E é isso. Acompanha lá no meu Instagram, @DaniDelins, que tem a aula para vocês. Se você gostou, deixa um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho que quinta-feira que vem eu tô de volta. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Beijos, fiquem com Deus e até qualquer hora.